Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, e neste vídeo eu vou falar para você o que esse dia tem a ver com o seu emagrecimento. Se você já tentou de tudo para emagrecer, se sente frustrada porque você acha que a ansiedade, as emoções têm te atrapalhado nesse processo de emagrecimento, eu quero dizer que este vídeo foi feito para você. Então, saiba que você não clicou nesse vídeo por acaso. Assista, porque eu tenho certeza que quando ele terminar, você já vai estar sendo uma outra pessoa. Hoje eu vou falar com você sobre ansiedade, o descontar as emoções na comida, como lidar com as emoções e ansiedade no processo de emagrecimento. Vou falar com você também sobre estratégias que eu usei para vencer os problemas emocionais, para vencer a ansiedade e emagrecer. E também vou falar para você sobre 5 alimentos que você vai consumir e que vão te ajudar muito a diminuir drasticamente essa ansiedade que te impede tanto de emagrecer. Essa semana eu abri uma enquete perguntando o que mais atrapalha as mulheres no processo de emagrecimento. E a opção 1 foi não saber o que comer. Opção 2 foi a ansiedade. E a opção 3 foi descontar as emoções na comida. E a grande maioria respondeu que o que atrapalha o processo de emagrecimento é a ansiedade. Em segundo lugar, ficou descontar as emoções na comida. E em terceiro lugar, ficou não saber o que comer. Eu confesso para você que quando eu vi o resultado da enquete, depois que eu abri também para elas poderem compartilhar o que elas sentem, eu fiquei muito tocada, né, em meu coração, porque eu me vi na fala daquelas mulheres que compartilharam ali as suas dores, compartilharam os sentimentos, né, que elas carregam, a dor que é se sentir ao mesmo tempo, né, que se sente motivada, né, quer emagrecer, precisa emagrecer, muitas até por conta da saúde mesmo, já estão percebendo que estão perdendo a saúde. E aí começam ali focadas, começam motivadas, mas quando vão ver, já entraram, né, naquele impulso, até na compulsão alimentar. E ali comem e quando percebem, já estão tristes de novo, se sentindo novamente culpadas, fracassadas, derrotadas. E isto é uma tristeza enorme. E eu sei muito bem como é viver isso, porque eu vivi esse ciclo de frustração, de ansiedade, de descontar as emoções na comida, de começar focada, de começar ali, né, naquela euforia, mas logo em seguida parece que já joga tudo pro ar, parece que é algo mais forte do que você, não é verdade? Parece que são emoções, são sentimentos e comportamentos que são mais fortes do que a sua decisão, do que o seu querer. Mas eu quero, no decorrer desse vídeo, você vai entender o porquê isso acontece e vou dar para você, novamente te digo, vou dar para você estratégias para que você possa vencer isso de uma vez por todas. No meu caso, eu vivi durante muito tempo nesse ciclo que eu acabei de dizer. E eu precisava emagrecer por conta da minha saúde. Afinal de contas, eu estava com pressão alta e era muito, muito descontrolada, mesmo com remédios. Eu não conseguia abaixar nem para amarrar o meu sapato. Eu já tinha muitas limitações por conta do excesso de peso. Então, o emagrecimento para mim não era nem questão, né, tanto de estética, mas era uma necessidade mesmo pela minha saúde. E eu me sentia muito triste, porque eu sabia que eu precisava, e por mais que eu sabia o que comer, ou então, né, tinha lá disponível dietas e tantas outras coisas, eu usei chegar aqueles aplicativos para contar calorias, mas nada parece que adiantava para mim, porque a minha questão, o meu problema, não estava simplesmente naquilo que eu comia ou não comia, mas sim naquilo que eu sentia, entende?
Eu vivia com a minha autoestima lá embaixo e parece que nada dava certo para mim, nada dava certo na minha vida. E hoje eu entendo que faz todo sentido, porque quando você não se sente bem com você mesma, parece que realmente nada dá certo. Parece que para os outros está tudo bem, mas quando você olha para você, você se sente triste, né? E às vezes não tem nenhum motivo aparente. É porque essa tristeza é por dentro, é com você mesma. E foi exatamente isso que eu vivi durante muito tempo na minha vida. Aí a gente se culpa, aí a gente muitas vezes até se pune, a gente às vezes se olha no espelho e se xinga, às vezes vai dormir se xingando, acorda se xingando, e com isso pensamentos o tempo todo na mente de autodepreciação, sabe? Eu entendo muito bem como é essa tristeza, mas eu quero neste vídeo explicar o porquê isso acontece, porquê que parece que é mais forte do que você. Então, segura, vamos comigo até o final aqui, você vai entender tudinho e ainda vai saber exatamente o que fazer. Eu quero que você guarde agora um versículo da palavra do Senhor, que eu vou dizer para você agora. Está em Lucas 10, versículo 7, e também em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que diz a mesma coisa os dois. O trabalhador é digno do seu salário. Guarda esse versículo, porque eu vou explicar para você o que ele tem a ver com a ansiedade, com o processo de emagrecimento e também com esse dia do trabalho, né, que é hoje. Guarda, que você vai entender. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que tudo começa aqui, no seu cérebro, tá? Então, anota aí, tudo começa no meu cérebro. E eu quero que você entenda o seguinte, o seu cérebro faz parte do seu corpo, assim como seu coração, seu pulmão, seus rins, seu estômago, seus olhos, seus ouvidos. O seu cérebro faz parte do seu corpo. Então, não queira dividir o seu cérebro numa coisa e o seu corpo em outra. Aquilo que acontece no seu cérebro, o seu corpo vai responder. Eu vou ir um pouquinho mais profundo. Se o seu cérebro, se aqui dentro, não está como deveria estar, essa desregulação vai refletir na maneira que você sente, na maneira que você come, na maneira que você se comporta. E aí os resultados vão chegar, tá? Ele vai refletir no seu corpo. Por isso, você precisa entender os mecanismos do seu cérebro, né? Mais ou menos ali como ele trabalha, para que você assim aprenda a fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor. Sabe por que você sente que você quer uma coisa e quando você vai ver, você está fazendo outra? Você sabe exatamente o que fazer para emagrecer, mas parece que você não consegue. Você começa e para. Aí você se sente frustrada, porque você fala, eu não entendo o que acontece comigo, né? E aí você às vezes fica desesperada, achando que tem algum problema com você, mas não, tudo isso está aqui no seu cérebro. Ele é muito poderoso, é ele quem conduz todo o seu corpo, conduz os seus sentimentos, conduz as suas decisões e conduz também até o executar. Tá? Então, olha o poder que tem o seu cérebro. Ele sente, ele decide e ele também faz acontecer. Ele é, olha, poderoso. Então, mais uma vez, se você não souber como ele funciona, os mecanismos do seu cérebro, não adianta. Você pode saber o que comer, você pode saber um monte de coisas a respeito de nutrição, a respeito de calorias, você pode saber as calorias de todos os alimentos que existem, mas você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir ser feliz de verdade com as suas escolhas, com o seu corpo. Você precisa ir na raiz, e a raiz está aqui. Coisa que eu quero que você entenda, que o seu cérebro faz isso para te proteger.
Não é que ele é mau, você não vai ter raiva, né, de como você se comporta, dos seus pensamentos, do seu cérebro, não. Você precisa entender que ele é seu amigo, ele só quer te proteger. E ele está fazendo de uma maneira que é biológico, ele foi feito para se comportar assim, mas dá para mudar, tá bom? Você que treinou ele da maneira que ele é hoje, mas vamos mudar esse comportamento aí. Entendido isso, que é por conta do seu cérebro, né, que faz você sentir, decidir, executar, que você sente que esse ciclo, né, de querer emagrecer, de lutar, de estar focada, e aí ao mesmo tempo já jogou tudo pro ar, sentiu ansiedade, tá descontando na comida, é por conta disso que você sente que é mais forte do que você. E aí, sabendo disso, vamos para a terceira parte, que eu quero explicar para você como é esse mecanismo do cérebro. O que acontece? Quando o seu cérebro está inflamado, sim, o seu cérebro ele também inflama, assim como um corpo, né? Quando fala o corpo está inflamado, pode ter certeza que o cérebro também está. E como que o cérebro fica inflamado? Através daquilo que você come e também através daquilo que você pensa. E um cérebro inflamado, ele vai viver em modo de alerta. É a mesma coisa. Lembra que eu falei que o seu cérebro faz isso para te proteger? É um mecanismo de defesa dele, né? Essa ansiedade. Ele detecta um perigo, tá? E aí ele entra em alerta e começa a dar comandos para suas glândulas chamadas suprarrenais, que é onde é formado, liberado o hormônio chamado cortisol. Guarda isso, o hormônio chamado cortisol. E aí, é por isso que você sente que você está sempre tensa. Parece que você não consegue mais dormir, né? Como antes que você descansava, você acorda cansada, você acorda desanimada, você já acorda tensa, você vive tensa o tempo todo. É por isso que você acaba descontando as emoções na comida. E o seu cérebro inflamado, ele vive nisso o tempo todo. É por isso que por mais que você queira emagrecer, você sente que não consegue, porque não é só querer, tá? Você ainda não alcançou o que você deseja, não é por falta de vontade. Vontade você tem. Querer, você quer. A única coisa é que você não alcançou ainda porque você não sabe exatamente o caminho, você não sabe exatamente o que fazer. Foi assim no meu caso. Eu vivia dessa maneira, tensa, não dormia. Eu lembro que um dia que eu fui na médica, né, era psiquiatra na época, e eu falei para ela, eu falei, doutora, eu nem lembro qual foi a última vez que eu consegui dormir. Então, o meu caso foi muito grave. E mal sabia eu que não eram, né? Os remédios me ajudaram em um certo momento, mas não foram os remédios que me curaram. O que me curaram foi eu aprender a desinflamar o meu cérebro, aprender a como lidar, né, com as emoções. E muitas outras coisas que eu aprendi nesse percurso. E colocando tudo isso em prática, eu venci a ansiedade, eu venci a depressão, eu venci a obesidade. E hoje me sinto livre. E eu sei que é isso que você quer viver. Eu sei que é disso que você precisa. Quando o seu corpo libera o cortisol, que serve para regular, tá? O cortisol também não é ruim, porque ele serve para regular o medo, para regular a sua motivação, para regular também o seu humor. Só que quando o cérebro está inflamado, lembra? O que ele faz? Ele começa a dar ordens o tempo todo para que o seu organismo libere o hormônio, tá? Cortisol. E isso acontecendo o tempo todo, você vai viver desmotivada, ou às vezes até tem aquela motivação, daqui a pouco passa, daqui a pouco você entra em decadência de novo, você está triste porque afeta o seu humor, você se sente às vezes aquele sentimento de fracasso,
vive nervosa, estressada, não sabe nem por onde começar as coisas, e aí às vezes até se pergunta, por que eu estou assim? Por que eu tô nervosa? Por que eu tô triste? Sabe? Gente, é um tormento. Olha, eu vivi tudo isso. Às vezes acaba até descontando nas pessoas, sabe? Você acha que não tem jeito, mas tem jeito. Teve jeito para mim, tem jeito para você também e para qualquer uma. Lembra que o cortisol, ele regula também o medo? Lembra? São 3 coisas: motivação, humor e medo. E é por isso que às vezes você sente aquele medo, parece que o tempo todo, de alguma coisa ruim acontecer, o medo de tudo desmoronar, o medo de não dar certo, o medo de tentar e fracassar, o medo de alguma coisa terrível acontecer. É um medo disso, é um medo daquilo, é um medo daquilo outro. Ai, e se eu tentar e não der certo? Ai, e se eu entrar e for ruim? Ai, e se entrar uma pessoa na minha casa e isso? Ai, e se eu morrer aqui, né? E aí começa a criar uma catástrofe na sua cabeça. Isso é ansiedade e quando vai piorando, que foi o meu caso, isso acaba gerando a síndrome do pânico e aí vai piorando cada vez mais, né? Vai indo ladeira abaixo. Mas, mais uma vez, eu quero te dizer, não é o fim. Teve jeito para mim, tem jeito para você também. Você entendeu o que gera ansiedade? Você entendeu um pouquinho, né? Só um pouquinho do mecanismo do seu cérebro, como ele funciona? Entendido isso? Vamos passar então agora para a parte de resolução, né? Lembra que eu falei para você guardar o versículo, né, que diz que o trabalhador é digno do seu salário? Então, a gente pode entender que quando uma pessoa realiza um trabalho, a própria palavra de Deus fala que essa pessoa é digna da sua recompensa, tá? E aonde entra o emagrecimento e a ansiedade com isso? A ansiedade faz com que você busque recompensa, busque o seu salário antes do trabalho. Você nunca mais vai esquecer disso, eu tenho certeza. Guarda aí, escreva aí no seu caderno. Primeiro trabalho, depois recompensa. Primeiro trabalho, depois recompensa. A ansiedade inverte isso. É por isso que não dá certo. Tudo que é invertido as ordens não vai dar certo, tá bom? Então, quando a gente fala de trabalho, o que você pensa? Às vezes vem na sua cabeça aquele trabalho braçal, né? Alguém se esforçando, alguém trabalhando, né? Com o seu corpo. Mas eu quero dizer para você que trabalho é tudo aquilo que exige um pouco de esforço de você. É aquilo que você precisa se esforçar para fazer e até exige um certo nível de sacrifício. Isto é um trabalho. E isso não é só esse trabalho corporal que você acha. Existe um trabalho também que precisa ser realizado internamente, para que assim você viva o emagrecimento e a realização dos seus sonhos. Então, trabalho, tá? Esforço, um nível de sacrifício e depois a recompensa. Mas quando você está com o cérebro inflamado, vamos falar assim, né? Porque estamos falando de ansiedade, logo estamos falando de cérebro inflamado. Então, quando o seu cérebro está inflamado, o que acontece? Ele busca essa recompensa antes e o tempo todo. De que maneira? Através da comida, principalmente. É por isso que você busca por alimentos doces, né? E gordurosos, entende? Por isso que você, quando tá ansiosa, você não tem vontade de comer um chuchu, você tem vontade de comer uma pizza, você tem vontade de comer um hambúrguer, né, um lanche, você tem vontade de comer um doce, um leite condensado e tantas outras coisas, né? É exatamente isso que o seu cérebro busca. Mas lembre-se, ele faz isso como proteção. Por quê? Ele vê que você está se sentindo mal. E aí, para te fazer se sentir bem, ele busca logo essa recompensa. Aí entra naquele ciclo vicioso. É por isso que muitas pessoas hoje estão viciadas no celular, porque isso gera neurotransmissores, né, da felicidade, do prazer. Então a pessoa tá ali viciada no celular, em ficar rodando o celular o tempo todo, e aí procrastina, e aí se sente mal, tá vendo? Só que isso é um assunto para outro dia. E aí ela quer, às vezes, aquele alimento,
o tempo todo, e aí a tristeza volta, a ansiedade volta, e ela volta naquele alimento, e aí ela se sente triste, ela se sente derrotada, e ela vai e fica nesse ciclo o tempo todo, lutando, mas não saindo do lugar, entende? Mas lembre-se que eu vou te passar ainda uma lista com 5 alimentos que vão te ajudar muito a vencer a ansiedade. Lembre que eu falei que o que inflama o seu cérebro é aquilo que você come e também aquilo que você pensa. Então, como são formados os pensamentos? Claro que eu poderia ficar aqui, nossa, o dia inteiro falando sobre isso, mas as coisas mais básicas, né, que são formados os pensamentos, é por aquilo que você ouve várias vezes, por um sentimento que você tem, que você carrega. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Às vezes você está acostumada a ficar vendo jornais, né, o tempo todo, aquelas notícias devastadoras. Ah, porque um matou, porque o outro roubou, porque o outro... E isso gera em você aqueles pensamentos de destruição, de tristeza, aquele sentimento de dor, liberando cada vez mais o cortisol, que nós já falamos sobre ele. Então, muito cuidado com as notícias que você fica vendo no celular, que fica vendo na televisão. Coloca a mão aí no seu ouvido agora e fala assim: o meu ouvido não é lixo. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4 diz que tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? Se tem uma virtude nisso tudo, que nisso você deve pensar. Então, quando você fica vendo notícias de matança, de sangue, de tudo quanto é coisa, gente, isso não vai te agregar, não está te fazendo bem. Então, por favor, pare de ficar assistindo tantas notícias, ouvindo tantas coisas ruins desse jeito. Isso está te adoecendo e você nem estava percebendo. Vamos mudar isso. Você vai começar a praticar a gratidão, tá? Se o intuito é mudar os pensamentos, então vamos desligar a torneira dos pensamentos negativos, dos pensamentos ruins, e vamos abrir a torneira dos bons pensamentos. E algo incrível é você praticar a gratidão. E às vezes você diz assim: pastora, como eu vou praticar a gratidão? A minha vida está um desastre, olha como eu estou, olha o meu corpo, olha a minha vida. Pois é, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, não há nada mais poderoso para você ouvir do que a sua própria palavra declarando algo. Uma coisa é quando você ouve alguém falar, outra coisa é quando você mesma declara. Então você vai declarar a palavra de Deus e você vai agradecer, até mesmo por coisas que você ainda não recebeu, porque por mais que você ainda não recebeu, pode ter certeza que está acessível para você. Você só precisa aprender a acessar. Por exemplo, o corpo que você deseja, ele tem disponível no reino espiritual para você. A saúde que você deseja está disponível para você no reino espiritual. O reino espiritual é muito mais forte e poderoso do que esse mundo, esse reino aqui físico. Então você só precisa aprender a acessar. E uma das coisas é você praticando a gratidão. Então agradeça pelo corpo que você deseja ter, agradeça pela saúde que você quer ter, agradeça pelo casamento, pela família, pelos filhos, pelos relacionamentos, agradeça pela casa, pelo trabalho, pelo sustento, agradeça o pão de cada dia. Agradeça a água fresca que você tem, agradeça se você tem um teto, se você tem internet aí, agradeça. Porque aquilo que você acha hoje que você não tem, pode ter certeza que para você talvez é algo básico, mas para muitos é luxo. Então agradeça, comece agradecendo e você vai ver como que a sua mente começa a se transformar. Pegue todos os dias pelo menos 5 minutos, na hora que você levantar ou na hora que você for dormir, um momento que você está mais relaxada, separe um momento para que você possa exercitar a gratidão. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai voltar e você vai falar:
Pastor, eu fiz isso e a minha vida está mudando. Eu tenho certeza absoluta, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus que diz isso. Eu estou somente traduzindo aqui para você. Naquela parte que eu falei que o trabalhador é digno do seu salário, crie uma meta para você. Fala assim, ó, por exemplo, eu só vou comer pizza quando eu estiver fazendo atividade pelo menos 2 vezes por semana. Aí eu abro a exceção, eu me dou o direito de comer uma pizza. Ou então fala assim, olha, eu só vou comer uma sobremesa, um pudim, um manjar, qualquer coisa que você goste, somente quando eu estiver durante 5 dias na semana comendo alimentos saudáveis. Então você cria uma meta, tá? Não de peso, porque aí se você não controla se você vai emagrecer 1 quilo por semana, se você vai emagrecer 2 quilos por semana, isto você não controla, mas você controla o que você pode fazer. Então o que você pode fazer? Uma das coisas é isso, criar essa meta. Eu vou me alimentar de maneira saudável durante 5 dias na semana, e quando eu fizer 5 dias na semana, eu abro uma exceção onde eu vou poder escolher um doce, vou poder escolher uma sobremesa. Faça esse trato com você mesmo. E falando em atividade física, isto é uma outra estratégia poderosíssima para combater a ansiedade e o descontar as emoções na comida. Vários estudos foram feitos e constataram que a atividade física, para a maioria das pessoas, tem um efeito igual e até melhor do que muitos antidepressivos e ansiolíticos. Olha que maravilha que é isso. Eu posso dizer para você que eu sou a prova viva disso. Eu comecei a fazer atividade física há anos atrás. Uma das coisas que mais me ajudou a vencer a depressão, a síndrome do pânico, as crises de ansiedade, e hoje eu estou aqui ensinando para você, porque eu passei por esse caminho. E posso te dizer que a atividade física vai fazer um bem incrível para a sua saúde mental, né, suas emoções e até mesmo nas escolhas alimentares. Vai por mim, começa a fazer uma atividade física, mas não mira, né, não queira fazer coisas grandiosas não, começa pequeno, começa fazendo 10 minutos, né, por dia, faça alguma coisa, dê uma volta no seu quarteirão, às vezes meia hora de caminhada, tá? 3 vezes por semana, você vai ver como isso é incrível. Em vez, né, se você puder, ao invés de ir de ônibus para o trabalho ou de carro, vê se você consegue talvez deixar o carro um pouquinho mais longe ou parar o ônibus, por exemplo, um ponto antes, né, do que você estava acostumado, e comece a chegar, né, e chegue andando. Faça isso. São pequenos ajustes que você vai ver como que vai fazer a diferença. Agora, eu quero falar com você sobre os 5 alimentos que você deve incluir na sua dieta. E quando eu falo dieta, eu não estou falando sobre você seguir aquela dietinha da moda e parar, não. Eu tô falando a dieta que é a sua maneira de se alimentar mesmo, tá? Aquilo que você já faz ou aquilo que você vai mudar. Então, inclua na sua dieta, na sua alimentação, esses alimentos que eu vou citar agora. Você não precisa comer todos eles todos os dias. Você vai diversificando. Um dia você come um, outro dia você come outro. E são eles. O primeiro é o abacate. Tá? Eu não vou ficar citando aqui os motivos, porque senão vai ficar muito longo, mas são esses os alimentos que vão te ajudar. Primeiro, o abacate. Segundo, a banana. Terceiro, cacau. E o cacau você pode consumir, né, em formato de chocolate mesmo, mas aí escolha não chocolate ao leite, mas coloque regra, o chocolate tem que ser pelo menos 70% cacau. Ou então veja, né, uma receitinha na internet. Esses dias eu até fiz aqui o chocolate caseiro, comprei a manteiga de cacau, comprei o cacau 70% e eu fiz o meu próprio chocolate aqui. Ficou uma delícia, uma delícia. Então, chocolate, já foram quantos? Abacate, banana, cacau, 3, né? E outra coisa, ovos. Coloque aí
ovos nas suas refeições, tá? No seu dia a dia, não esqueça. E o quinto são as castanhas. Inclua castanhas no seu dia a dia, mas tome cuidado, porque ela é bem calórica. Então, se você pegar aí, por exemplo, umas 5 castanhas ao dia, já está ótimo, vai fazer um efeito muito bom na sua vida, tá? E vou dar um extra aí, um outro tipo de alimento, são as verduras de folhas verdes escuras, tá? Então inclua esses alimentos aí nas suas refeições, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora eu tenho algo muito importante para falar para você. Durante essa semana, quando eu vi a resposta delas na enquete, ouvi um pouco, né, dos comentários, isso eu falei para vocês que tocou muito meu coração, porque eu me vi na fala delas, né? Eu vi a Priscila de anos atrás, sem saber às vezes o que fazer, né? E foi pensando nisso que eu estou me programando para abrir uma nova turma de mentoria. Você vai ter um acompanhamento de perto mesmo. Eu vou estar com você passo a passo, tá? Te ajudando, te guiando, mostrando para você coisas que vão te ajudar no emagrecimento, outras que você pode evitar ou, né, de fazer de maneira moderada. Nós vamos caminhar juntas. Uma coisa que eu precisei aprender foi que sozinha seria impossível, pelo menos para mim. Sozinha foi impossível conseguir. Eu precisei de ajuda, eu precisei de ter pessoas comigo, eu precisei aprender muita coisa. Eu achava que eu sabia muita coisa, mas eu não sabia, era de quase nada. E eu precisei aprender para que aí sim eu tivesse um emagrecimento definitivo e ganhasse saúde. Não tem preço que pague o que eu ganhei emagrecendo, aprendendo tudo que eu aprendi. Eu ganhei saúde e mais do que isso, eu ganhei vida. E hoje eu posso dizer que eu tenho vida e vida em abundância. Então eu quero ajudar você a chegar nesse lugar de vida abundante, para que você saiba exatamente como lidar com as suas emoções, para que você saiba exatamente, eu tenho muitas outras ferramentas, muitas outras estratégias para te ajudar a vencer a compulsão alimentar, para te ajudar a vencer a ansiedade e tantas outras coisas. E eu quero e posso te ajudar. Então, se é disso que você precisa, eu vou deixar um link agora no primeiro comentário aqui e também na descrição desse vídeo. Você clica na descrição e você clica no link que está ali. E esse link vai te levar direto para o grupo gratuito chamado Emagrecimento Cristão. Lá você vai ter todas as outras informações. E eu já te adianto que talvez você possa estar pensando, mas quanto vai ser? Eu ainda estou ajustando os valores, tá bom? Na plataforma, mas saiba que não vai ser nada assim exuberante, vai ser um preço acessível, porque eu quero que você consiga entrar, porque eu tenho certeza que é disso que você precisa. E daqui um tempo, daqui 2 meses, quando a mentoria acabar, você ainda vai ter acesso por 1 ano a todas as aulas, as ferramentas você vai ter pelo resto da sua vida. Por isso é a certeza de que nunca mais você vai ser a mesma. Você vai ser feliz em se olhar no espelho, em vestir a roupa que você gostaria, em se sair bem nas fotos. Imagina você escolhendo o que você quer comer, o que você quer vestir e não mais sendo escolhida. Imagina você daqui a um tempinho poder dizer: eu estou livre da obesidade, eu estou livre daquela vida angustiante, presa na ansiedade, nos problemas emocionais. Eu quero de todo o meu coração poder entregar para você tudo isso. Eu tenho certeza que é disso que você precisa, mas você precisa decidir realmente. Entre no grupo, porque lá eu vou te passar todas as informações e logo eu vou te conhecer pessoalmente, ter o prazer de te conhecer pessoalmente e poder caminhar lado a lado com você. Um beijo no seu coração, te espero do outro lado, não perca essa oportunidade. Fica com Deus, tchau, tchau.